Palavras de Vida, primeira temporada. Olá! Que prazer ter você aqui de novo! Nosso canal fica muito contente de receber a sua visita e poder compartilhar com você mais um estudo da série Palavras de Vida. No último estudo, falamos sobre a parábola da dracma perdida e compreendemos a importância que devemos dar àqueles que estão à nossa volta, de levá-los a compreender a vontade de Deus para a sua vida. Também aprendemos que devemos nos preocupar com todas as pessoas de maneira igual, já que Deus tem o desejo de salvar a todos, não importa o grau de dificuldade em que ele se encontre no pecado. As parábolas de Jesus tinham uma característica muito importante de fixar o conhecimento na mente daqueles que o ouviam. E quando Jesus usava uma figura que era do cotidiano das pessoas, ele também fazia com que todas as vezes que elas passassem por aquelas situações, elas relembrassem da realidade espiritual que ele estava ensinando. E assim, era fixado o conhecimento de Deus no coração das pessoas. Espero que essas parábolas estejam também fixando em seu coração a verdade do Evangelho. Para hoje, eu quero te fazer uma pergunta bastante difícil de responder. O Evangelho está em que parte de você? Ele está dentro ou ele está fora? Vivemos em um tempo onde as pessoas usam muito uma colocação que diz assim: Deus se importa com o meu coração. Isso é uma verdade. Deus se importa com o nosso coração. Mas quando as pessoas geralmente usam essa colocação, elas estão querendo justificar que o Evangelho que elas conhecem está dentro e que muitas vezes não é capaz de ser percebido do lado de fora, ou seja, na parte da personalidade daquela pessoa. Você concorda que Deus se importa com o nosso coração dessa maneira? Certa vez Jesus contou uma parábola na qual ele disse que nós somos a luz do mundo. Ele nos compara à luz. Vamos ler o texto que se encontra em Mateus 5, versos 14, 15 a 16, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus contou essa parábola, não haviam interruptores, energia elétrica ou lâmpadas incandescentes ou até fluorescentes. Hoje nós estamos na época da lâmpada de LED. As casas eram iluminadas por um objeto cerâmico que se chamava de lâmpada. Essa lâmpada funcionava com um combustível à base de azeite de oliva e um pavio que era colocado no orifício de saída da lâmpada e acendido para que houvesse iluminação dentro da casa. É muito importante notarmos que as casas, nós estamos falando da classe mais pobre da época de Jesus. As casas elas tinham basicamente um cômodo. As pessoas, elas usavam mais o quintal do que nós pretendemos usar hoje. Hoje nossas casas têm vários cômodos, ambientes onde podemos usufruir de momentos diferentes. Mas naquele tempo as casas tinham apenas um cômodo e iluminá-la era mais simples do que seria numa casa de vários cômodos. E acendia-se então essa lâmpada dentro da casa. Não era barato
manter a iluminação dentro dessas casas, é bom nós lembrarmos isso, por isso a luz era considerada de um valor muito grande, era muito importante, né, ter uma iluminação em casa, e muitas vezes isso trazia um certo dispêndio, né, das pessoas. Quando não se plantava azeitonas, por exemplo, você tinha que comprar o azeite, que não era um produto tão fácil de se adquirir assim, né? Era uma prioridade, uma necessidade básica da época. Então, quando você acendia essa lâmpada dentro de casa, era muito fácil iluminar todas as pessoas que estivessem em volta. Mas quem acenderia uma lâmpada e esconderia embaixo da cama? Essa é a indagação que Jesus faz. Quem acenderia uma lâmpada ao custo que se tinha com o gasto do azeite e colocaria embaixo da lâmpada, na cama, onde ela não poderia iluminar ninguém? A ideia que Jesus traz aqui é a necessidade da iluminação. Jesus deixa o seu trono na glória e ele vem ao mundo revelar a luz do céu. O nosso mundo, envolto em trevas do pecado, deveria ter compreendido a importância da presença desse grande mestre, do nosso grande Salvador. Porém, o mundo não compreendeu. Mas alguns vieram a segui-lo, como os seus discípulos e outros que o seguiram no período de sua pregação nesse mundo. Jesus, sendo a luz, transferiu essa capacidade também para seus seguidores. Hoje, nós somos a continuidade de toda essa iluminação provocada pela presença de Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo como nosso grande Salvador, aqueles que já aceitaram Ele como seu Salvador, aqueles que ainda não o aceitaram, mas que estão vendo esse vídeo, também podem entender que Ele está querendo iluminar a sua vida também. Ele quer que você também se torne luz. E a partir do momento que nós recebemos essa luz, nós somos a candeia. Aí eu volto à pergunta do início desse estudo. Onde está o Evangelho na sua vida? O Evangelho está dentro ou está fora? Talvez você possa me dizer, mas o Evangelho precisa estar dentro. Verdade, assim como o azeite, sendo o combustível da lâmpada, estava dentro da lâmpada. Mas a luz que refugia de todo esse processo do Evangelho, ela tinha que estar fora, porque o objetivo era que se iluminasse toda a casa. Havia um local específico onde se colocava essa lâmpada chamada de velador. E a partir daquele ponto, toda a casa era iluminada. Deus quer iluminar o mundo com a sua vida, com a minha vida. É por isso que no verso 16 ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A prática de boas obras, a prática de beneficência social, a busca por aqueles que estão perdidos no pecado, são as boas obras que Deus espera da vida de cada um de nós. Ele espera que nós cultivemos hábitos, atitudes que possam nos demonstrar ao mundo como seguidores dele. Não existe uma maneira de ser seguidor de Jesus sem ser como Jesus era. Não existe uma maneira de ser seguidores de Jesus só por dentro. Porque quando a luz entra na sua vida, quando o Espírito Santo passa a fazer parte do seu coração, então acende-se em você um fogo que ilumina o mundo. Jesus te colocou no velador e Ele espera que a sua luz esteja acesa. Lembre-se bem, boas obras não podem te levar ao céu, mas não existe uma pessoa que vai chegar no céu que não tenha praticado boas obras. Você é um seguidor de Jesus. E Jesus espera que a sua luz ilumine o mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida.
que você possa levar sempre adiante essa busca por manter boas obras, por cuidar daqueles que necessitam, por se doar pela causa do Mestre. Cristo quer que quando tudo isso terminar, você conheça a grande luz que está no céu, que está na eternidade, que você viva nessa luz eternamente. Mas para tanto, é necessário que você resplandeça também nesse mundo. Que como lâmpada do céu, você aceite sua posição no velador e mantenha uma luz que não possa ser ofuscada por nenhuma armadilha do inimigo. Que Deus te abençoe.